I got grip. All around the trap it hit. All around the map you trip. Take it like now. O canal Mind West Ghost Hunter estava em um colégio abandonado. E durante a sua investigação, ele presenciou algumas coisas estranhas, como por exemplo, passos e vozes, em um local totalmente vazio. Is anyone in here? Could you yell out again? Um pouco mais tarde, em um dos corredores, ele sentiu uma brisa fria passando ao lado dele. E na câmera, foi possível ver uma anomalia muito estranha. I just felt an ice cold breeze dart past me, as if a child just ran by. Are you running through these hallways? Em uma das salas, ele escutou uma batida em uma das mesas. Could you knock on that desk again? Mas não foi só isso. Para piorar, enquanto ele estava ali, uma das mesas se moveu sozinha e deu um grande susto nele. Okay, I'm gonna follow you. Oh my God! Isso com certeza deixou ele muito assustado. Então ele decidiu sair um pouco e ir até o playground para pegar um ar. E quando ele chegou lá, percebeu que um balanço estava se movendo um pouco, mas pensou que poderia ser apenas o vento. No entanto, ele mudou de ideia assim que escutou uma risada perto daquele balanço. Could you climb up him? Depois disso, ele decidiu deixar uma câmera fixa filmando na direção daquele balanço. E nessa filmagem, foi possível ver algumas coisas muito bizarras acontecendo. Nessa filmagem, podemos ver pequenas anomalias, que parecem ser uma espécie de névoa, que o investigador acredita que realmente são pequenos fantasmas. E nessa mesma noite, quando ele retornou para dentro da escola, presenciou a porta de um armário se movendo sozinha. Tell me I just caught that on camera. Ele viu isso e ficou muito entusiasmado, e foi questão de alguns segundos para uma outra porta se mover. Logo após isso, ele andou um pouco pelo local e decidiu encerrar a investigação, tendo a certeza de que essa escola é um local muito assombrado. O investigador Dennis, do canal Dark Ghost, retornou a uma casa que ele havia investigado há algum tempo. E em sua visita anterior, ele conseguiu contato com um espírito que se chamava Lina. E esse é exatamente o nome de uma mulher que perdeu a vida nessa casa. E nessa noite, ele fez um experimento usando as roupas da mulher falecida. Mas antes de começar, ele acabou presenciando uma coisa muito estranha acontecendo.
Depois disso, ele se sentou em uma mesa, de frente para a cadeira onde estavam as roupas da mulher. E para esse experimento, ele montou uma espécie de manequim na cadeira. E enquanto estava ali tentando contato, as coisas ficaram muito estranhas. É possível observar que aquela espécie de manequim começa a se mover na frente dele. E no Spirit Box é possível escutar a palavra "Estou aqui". No entanto, enquanto ele estava ali tentando contato, um brinco misteriosamente caiu do teto. E o investigador acredita que esse brinco pertencia a Alina. Mas para piorar, enquanto ele fazia algumas perguntas, começou a escutar um ruído, que aparentemente estava vindo de um outro cômodo. E foi nesse momento que algo terrível aconteceu. O investigador é surpreendido por um objeto muito pesado que é arremessado em direção a ele, e foi por pouco que ele não foi atingido por esse objeto. No entanto, segundos depois, assim que ele se levantou, um outro objeto foi arremessado, só que dessa vez acabou acertando um vidro. Mesmo depois de passar por esses momentos, ele estava ali disposto a ajudar o espírito que estava preso naquela casa. E nessa noite, ele estava usando uma espécie de equipamento, que funciona como se fosse um portal para o outro lado. E pelo que parece, o espírito da mulher, enfim, acabou encontrando a luz. Após isso, ele encerrou a investigação com a sensação de dever cumprido. Um homem estava andando por uma fábrica abandonada, e essa fábrica possui um histórico muito tenebroso, pois após a sua falência, o dono subiu até o terraço e lá deu um fim à sua própria vida. E desde então, muitos acreditam que esse local é muito assombrado. Até porque, na época do ocorrido, alguns funcionários ficaram na fábrica, pois eles estavam desempregados e sem um lugar para ficar. No entanto, a estadia deles naquela fábrica não durou muito tempo, pois constantemente eles viam coisas estranhas acontecendo e afirmaram que o espírito do patrão ainda estava naquele local. Enquanto esse homem filmava, foi possível ver o que parecia ser uma pessoa subindo as escadas. E essas escadas são as mesmas que o patrão subiu da última vez que foi visto vivo. Podemos notar que quando a pessoa percebe aquilo, fica congelada, provavelmente com muito medo. E só depois de algum tempo que ela vai até o terraço, mas não encontra nada. E um pouco mais tarde, enquanto andava por essa fábrica, mais uma coisa estranha foi filmada. Esse homem começou a escutar alguns passos que não pertenciam a ele, e nesse momento ele decidiu olhar para trás, e o que ele viu foi uma espécie de luz que só aparece por alguns segundos. Ao ver isso, ele foi naquela direção, mas acabou não encontrando nada.
Uma família se juntou para fazer uma foto, e nessa ocasião, eles usaram o modo Live Foto, que é uma função que faz uma foto em movimento, como se fosse um pequeno vídeo. No entanto, durante essa foto, uma coisa muito estranha apareceu. Eles estão ali posicionados para a foto. Só que durante essa foto, é possível ver que ao fundo passa uma figura obscura. E o que passa ali é tão estranho que se move meio que abaixado, como se não quisesse ser visto. E mesmo que eu tenha pausado o vídeo por várias vezes, não consegui em momento algum encontrar um traço humano naquela coisa. É apenas um borrão preto que se move atrás deles. No entanto, não pude deixar de notar um detalhe que chama muito a atenção. Quando essa coisa passa, é possível ver a sombra dela, e até um reflexo em um porta-retrato que está na estante. Mas você acha que fantasma tem sombra ou não tem sombra? Deixe nos comentários a sua opinião. Mas antes, as garotas estavam curtindo a noite em uma festa, e elas estavam tão animadas que decidiram fazer um vídeo. E foi nesse momento que uma coisa bizarra apareceu perto delas. Atrás delas aparece um rosto muito assustador, e temos a impressão que uma delas percebe e até chega a dizer a palavra ghost, que significa fantasma em inglês. E isso acabou me chamando muito a atenção. Então comecei a prestar mais atenção no ambiente e nas roupas que elas estavam usando. E foi aí que eu percebi que a menina que está na esquerda está usando uma roupa que aparentemente é feita de ataduras. Ou seja, ela está fantasiada de múmia. E isso me levou a desconfiar que elas estavam em uma festa fantasia. E essa figura que aparece atrás delas provavelmente é uma pessoa fantasiada. Mas você acredita que seja um fantasma ou apenas uma pessoa usando uma fantasia? Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito bons e vale a pena. O canal RC Fan TV estava nas margens de um rio que é muito misterioso, e as pessoas que moram próximo a ele acreditam que esse rio é assombrado por vários espíritos de pessoas que perderam as suas vidas ali. E nessa noite, enquanto esse homem andava por esse local, ele deixou uma espécie de oferenda, na tentativa de acalmar os espíritos. No entanto, enquanto ele contava a história do lugar, uma coisa muito bizarra apareceu na filmagem. Enquanto ele está ali filmando, é possível ver uma figura sentada na beira do rio. Mas como vemos, é algo muito estranho, pois o que quer que seja aquela coisa tem a pele esbranquiçada, como se estivesse muito tempo dentro da água. O detalhe mais bizarro é o seu rosto desfigurado. E como vemos, assim que a lanterna clareia no rosto daquela coisa, ela vira um pouco a cabeça, olhando diretamente para os rapazes. E assim que eles tentam se aproximar, essa figura assustadora mergulha na água e desaparece. Como vemos, eles filmaram uma figura muito bizarra na beira desse rio. E eles acreditam que seja o fantasma de um homem que perdeu a vida enquanto nadava por essas águas. Esse investigador estava em um restaurante abandonado.
pois, segundo a história, o restaurante foi abandonado após os donos presenciarem muitas atividades paranormais no local, tornando impossível a estadia deles ali. E nessa noite, enquanto ele investigava, acabou escutando um barulho, e em uma câmera fixa foi possível ver o exato momento em que uma porta se moveu sozinha. Still a little walk for you. Hello? A porta se move sozinha, e após ver isso, ele decide começar a tentar contato. E enquanto ele estava próximo ao bar, uma coisa deixou ele muito assustado. Where are you? Can you give me a sign, please? Oh, f***ing hell. What the f... Quando ele pergunta onde você está, uma garrafa se move perto dele, e isso deixa ele com muito medo. Mas após retomar o fôlego, ele volta até lá e organiza as garrafas. E enquanto ele está por ali, é possível ver uma figura obscura que aparece no vídeo. Hello? Como vemos, ele não percebe, mas tem uma figura obscura em um dos cômodos. E o que aparece ali se assemelha muito com uma silhueta humana, só que muito mais obscura e bizarra. E um outro detalhe é que pouco tempo depois ele vai até esse cômodo, mas como vemos, ele não encontra nada. Mas aposto que se ele tivesse visto aquilo, sairia correndo de lá na mesma hora. Uma coisa muito bizarra foi gravada em um fast food muito conhecido. Segundo informações, o vídeo teria sido gravado em uma loja que fica no Equador. E o vídeo em questão vem chamando muito a atenção, pois nele uma coisa muito assustadora acontece. No vídeo vemos que um dos funcionários está limpando as mesas, e a princípio nada de estranho havia acontecido. Só que do nada, ele é puxado pelo pé, sendo arrastado por uma longa distância. E o desespero é tão grande que enquanto está sendo arrastado, ele chega a segurar uma cadeira, que também é arrastada com ele. E o mais bizarro é que não é apenas um vídeo, existe um outro, que aparentemente foi gravado na mesma loja. Nesse vídeo, uma funcionária está de costas, e enquanto a câmera filma, é possível ver alguns copos que caem sozinhos. E na mesma hora que isso acontece, as luminárias começam a se balançar. A funcionária se assusta e chega a olhar para trás, e até um outro funcionário se aproxima para ver o que havia acontecido. Nos comentários, muitas pessoas acreditam que realmente é obra do sobrenatural. Mas me diz aí, seria isso um fast food assombrado? Ou pode ser apenas uma publicidade? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Um homem estava em sua casa em um momento de lazer jogando o seu jogo favorito. Só que enquanto ele estava ali, começou a perceber que algo estranho estava acontecendo, pois uma cadeira que estava próxima a ele começou a se mover sozinha. E isso era apenas o início. Wait, say it again. Prove that you're here. Why do you keep turning off the TV? Ooh. Hey, hon. Come here.
Look. No, I can't build that. I don't think it's just down here. Look at that. Ele havia começado a filmar após ver que seu videogame estava desligando sozinho. E enquanto ele filmava, essa cadeira começou a se mover. E vendo isso, ele até chamou a esposa, mas ela não quis saber de nada. Só que logo após isso, ele presenciou uma coisa que deixou ele muito assustado. This is the most active during the day that I've seen. Oh, there goes the Xbox too. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh wow, wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Enquanto ele está filmando na direção da TV, é possível ver que aos poucos aparece na cadeira uma silhueta obscura. E o homem, por sua vez, fica muito assustado quando percebe que essa coisa se levanta e vai em direção a ele. Oh wow, wait. I swear I can see. Ooh, stop it. E depois de ter filmado isso, ele achou melhor sair da sala e procurar uma outra coisa para fazer. Alguns trabalhadores estavam fazendo a manutenção do esgoto e de repente começaram a escutar alguns ruídos estranhos que vinham de dentro de um bueiro. Então, vendo isso, eles começaram a filmar, talvez pensando que poderia ser algum animal. Só que enquanto eles estavam ali, foi isso que aconteceu. Te lo juro que había algo ahí Nos abajo. devolvemos. Créeme que yo no Vamos a lo ver miraba qué abajo. pasa. Yo hubiera visto algo. Es que yo iba pasando por acá y esa vuelta está destapada. Y obviamente No, sí, se risa, asoma. ¿por No, qué sí, risa? Ahorita ahí, ahí sí. en la parte al... ¡Perro, sí lo vio! parte al- ¡Perro, sí lo vio! A equipe de manutenção está ali filmando e do nada aparece uma figura bizarra olhando para eles. E quando isso aparece, eles ficam muito assustados e param de filmar na mesma hora. Além do mais, se trata de uma figura de olhos obscuros, que colocaria qualquer pessoa para correr. E você, o que faria se presenciasse uma aparição terrível como essa? Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você... Uma mulher acredita que a sua casa está sendo assombrada por espíritos. E ultimamente, ela tem filmado tudo sempre que pinta uma oportunidade. E em um dos vídeos, ela estava sentada. E do nada presenciou uma porta se fechando sozinha. No way. Em um outro dia, ela estava no porão da casa e presenciou uma caixa se movendo. The carts have like fudge on them or whatever. I don't know why that thing fell earlier. I'm really... E nesse mesmo lugar, ela também presenciou um objeto caindo sozinho da prateleira. Pelo que parece, alguma coisa está perseguindo ela, pois em seu trabalho ela fez uma filmagem e algo muito bizarro apareceu. O vídeo é curto, mas enquanto ela filma, é possível ver que tem alguma coisa espreitando ela. E muitos disseram que poderia ser o espírito de uma criança. E isso com certeza é muito bizarro. Mas não é só isso. Em uma outra filmagem feita na casa dela, uma coisa muito sinistra aparece. Uma câmera está filmando e é possível ver que do nada surge um vulto que caminha pela sala. É algo tão sutil que quase não é percebido pela câmera. Ela ficou muito surpresa com o que a câmera filmou e acredita que a sua casa realmente é assombrada.
Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal e estão muito...